Nesse dia, pessoal, de fato eu tive medo de morrer, viu? Foi uma situação bem complicada que aconteceu uma vez, quando eu estava no início da minha faculdade de Direito, né? E eu saía da minha cidade todo dia, de segunda a sexta, para a outra cidade onde eu cursava a faculdade, né? Então, eu trabalhava ali todo dia até as 17h30. 17h30 eu saía, ia em casa rapidinho, tomava banho e tal. Às vezes dava tempo de comer alguma coisa ou não. Aí eu pegava um ônibus, eu levava mais ou menos nós, né? O ônibus ia com bastante alunos. Nós levávamos mais ou menos uma hora até chegar à faculdade. Tá? Às vezes a gente chegava lá às 19 horas, 19h10, 19h15. E em uma dessas vezes, quando nós estávamos indo para a faculdade, tá? O ônibus era, sabe, ônibus antigo, entende? Não é ônibus novos, né? Isso é uma prática bem corriqueira nos municípios, né? Você tem ali ônibus que fretam, né, os alunos para levar. Você paga ali por mês uma mensalidade. E uma dessas vezes o ônibus ele saiu da pista. Tá? Sabe quando o ônibus sai da pista ali, ele fica trepidando ali, querendo voltar para a pista? Ele saiu ali rápido, né? Depois voltou. Tá? Eu não sei o que aconteceu naquele dia, tá? Depois a ideia que temos que o ônibus ele pode ter tentado, o motorista deve ter tentado sair, desviar de algum buraco, alguma coisa assim, né? E aí o ônibus ele sai e volta. E era noite, escuro dentro do ônibus. E você olhava para fora do ônibus também não conseguia ver nada, então você não sabia de fato o que estava acontecendo e se acontecesse alguma coisa o que você poderia fazer. Então naquele dia eu senti uma grande impotência, tá? Poxa, dentro daquele ônibus ali, sabe, com tantos sonhos na minha mente, com tantas coisas, com tantos projetos. Estava no início da faculdade ali, conhecendo muitas coisas do direito, sabe? E ali dentro do ônibus também tinham amigos meus, colegas de trabalho também, que faziam faculdade junto. E ali naquele dia eu pensei, né? Seriamente, falei, não, eu vou ter que mudar daqui, vou ter que sair daqui, vou ter que arrumar um emprego em outro, nessa cidade que eu estudo, que tem a faculdade, eu vou me mudar, eu não quero mais tá tendo que estar pegando ônibus todo dia aqui, arriscando a minha vida, tá? Porque é um risco que você corre à noite, né, de um ônibus. Embora a gente sabe que quando é para acontecer alguma coisa, acontece, né? Mas era uma coisa que eu poderia mudar, certo? Eu poderia me mudar para uma outra cidade, para essa cidade onde eu estudava, e eu não precisaria estar pegando todo dia um ônibus. Eu sei que essa possibilidade de mudar para uma outra cidade, isso não é uma situação que todo mundo pode fazer, né? Algumas pessoas podem fazer. No meu caso, eu tinha como fazer, né? E aí então eu resolvi mudar. Mudei, tá? Pedi as contas lá do meu emprego que eu tinha, me mudei para esta outra cidade. Então essa dificuldade eu não tive mais, né? Então assim, esse susto eu não passei mais, tá? Então isso foi uma das coisas que aconteceu comigo durante o início da minha carreira, da minha preparação para da minha faculdade, né? E foi um fato que esse dia eu tava conversando e eu lembrei, tá? Lembrei. E só para você ter ideia, né, de como é que nós podemos mudar, né? Então uma coisa que aconteceu me levou a mudar, tá? Então acho que hoje muitas coisas a gente pode estar mudando e às vezes não necessariamente você tem que esperar que alguma coisa difícil possa acontecer para que você mude, né? Então você pode estar tomando uma decisão de mudar a sua vida para melhor, tá? Você pode fazer isso hoje. Então naquela época lá se não fosse aquele fato,
provavelmente eu não teria mudado. Eu não teria mudado de cidade, né? Pode até ser que eu viesse a mudar, mas não por consequência do que ocorreu, né? Mas pode ser que eu pudesse vir a mudar por consequência de outras questões, né? Mas aquele fato ali, ele me causou muito medo, sabe? E até hoje, assim, eu não gosto muito de viajar de ônibus, não, né? Principalmente à noite. Então, se eu puder não viajar de ônibus à noite, eu não viajo. Então, se eu puder só de dia, para mim aí eu consigo fazer tranquilamente, né? Eu tenho meio um pouquinho de pavor de viajar à noite, tá? Mas aí a gente sabe que você pegar ônibus bons, né, com estradas boas, e é mais tranquilo, tá bom, gente? Então isso foi só trouxe aqui para pontuar aqui, né, esse fato que ocorreu comigo essa vez. E eu espero que você também aí, né, que de repente está aí tentando prosseguir na sua carreira, está tentando mudar de vida. De repente pode ser que você encontre algumas coisas na sua vida ali, tá? Na sua trajetória, e vai fazer com que você tome algumas decisões, tá? E nessa época eu tomei a decisão por causa do medo, tá? Mas foi uma decisão, foi boa para mim, tá? Porque aí eu arrumei um outro trabalho, eu conheci novas pessoas, eu comecei a morar mais perto da faculdade, então não tinha mais aquele problema que eu tinha. Então você vê que algumas coisas podem surgir que te levam para melhor, né? Que te leva para um local melhor. Foi o que aconteceu comigo, tá? Então na faculdade nessa outra cidade que eu fui, eu conheci várias pessoas muito bacanas. E se talvez eu não tivesse mudado, talvez isso não teria acontecido, tá? E o fato de eu ter mudado para esta outra cidade também me impossibilitou outras questões que, se eu tivesse continuado na cidade anterior, não teria sido possível, tá bom? Desejo boa sorte para você e tudo de bom, tanto nos seus estudos quanto na sua vida, e que você tenha muito sucesso. Até mais.